Boa noite, pessoal. Nós vamos começar hoje com a aula 5, né? É uma aula que a gente mandou material para vocês na aula passada. É uma continuidade do texto, né? É um livro, né? A gente dividiu ele em alguns capítulos para serem trabalhados nas nossas aulas. É, essa aula 5 a gente vai falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, né? Alguns objetivos de importância das duas disciplinas, mas principalmente da interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, né? História e geografia são disciplinas distintas, mas são da mesma área de conhecimento, ciências humanas. A área de ciências humanas engloba também algumas outras disciplinas, que no ensino fundamental, anos iniciais, elas não aparecem com o próprio nome, né, separada dessas duas aqui. Elas vão aparecer só lá no ensino médio, que é filosofia e sociologia. Tem algumas outras disciplinas que também fazem parte dessa área de ciências humanas, né? Um pedacinho, né? Que nem psicologia, ela faz um pouquinho de parte de ciências humanas, um pouquinho de parte da área da saúde, né? Um pouquinho de parte da área da educação em geral. E temos a área de antropologia, né? A área que envolve a questão do estudo do homem e tal, também faz parte um pouquinho, né, da área de ciências humanas, mas que aparece só na graduação. Então é uma área bastante ampla, né? Uma área é, é, bastante profunda nos seus estudos, que estuda toda a sociedade, todo o pensamento, né? Toda a inserção do homem nessa sociedade, no mundo e o que a gente até brinca, né? A questão das ciências humanas, ela é uma das áreas mais profundas em relação ao conhecimento, né? Principalmente porque é a primeira área do conhecimento, né, que se tem notícia. Pode falar, a filosofia é a grande área inicial, né, do conhecimento. E ela nasceu como uma grande área, junto com a medicina, praticamente, né? E ela tem uma, uma profundidade bastante grande na nossa história. Outras áreas nasceram da área das ciências humanas, da filosofia, né? A área das ciências naturais, por exemplo, ela nasceu da filosofia. A área da matemática nasceu da filosofia. Muitos ainda acham que a matemática, ela não é uma área totalmente separada de outras, ela é um pouquinho das ciências naturais, um pouquinho das ciências humanas, porque ela é filosofia, né? A matemática ainda hoje é considerado parte dela, principalmente quando se estuda matemática pela matemática, sem um objetivo, né, como ferramenta, ela tem o caráter filosófico, né? E matemática também entra um pouquinho na área de linguagens, é um tipo de linguagem, né? Então ela é uma área que nasceu, né? Então essas grandes áreas, a área da saúde talvez tenha nascido junto com a área da filosofia, mas hoje a gente conhece essa área como a área das ciências humanas, né? E duas disciplinas que aparecem no ensino fundamental, anos iniciais, na verdade, elas já aparecem no ensino infantil. Alguns referenciais curriculares, se a gente analisar, né, a gente percebe que há, né, estudos de ciências humanas. Você vai ver lá natureza e sociedade, não, natureza, ciências naturais, e tal. Aí você acho que é cultura e sociedade ou é, é, tem algum, cada prefeitura utiliza um termo para essa área, mas a área aparece mesmo, né, com força, porque na educação infantil não tem tanta necessidade de a gente trabalhar, né, com conceitos dessa área ainda. É claro que a gente trabalha, né? Não tem como a gente não trabalhar algumas coisas sobre ética, né, convívio social. As próprias crianças têm essa relação, quando eles estão presentes na escola, de fazer acordos, fazer acertos, né? Com as outras crianças, porque eles vão conviver juntos ali, né? Então, por isso é importante a convivência entre as crianças juntos, que é o que a gente vem perdendo, que é o principal, é, a principal perda nesse momento de pandemia é a interação, né? O conhecimento a gente consegue dar conta depois, né? Mesmo que de uma maneira mais não a contento como deveria acontecer nos momentos de idade série correta, mas a gente consegue aí correr atrás um pouquinho e tal, mas o problema da interação, do convívio, dessa relação de construção de personalidade, que é difícil, que a gente não consegue voltar atrás, né? Porque isso se perde, né? Isso você não tem como. A criança desenvolve uma, uma, uma estrutura de convívio social
por meio de interação com as outras crianças, outras pessoas, né, com o professor e tal. Tá certo que a gente pode falar, mas antigamente as crianças entravam na escola com 7 anos de idade, mas elas tinham um convívio social bastante grande com outras crianças. As famílias eram maiores, né? Havia muito mais pessoas, né, no convívio familiar, né? E havia também a possibilidade das crianças terem mais acesso à casa de outras crianças, que hoje é muito mais difícil isso. Então, o convívio se dava de uma outra maneira, a construção social da personalidade da criança se dava de uma outra maneira, né? Mas acontecia. E dessa maneira como a gente está tendo aqui, a gente está perdendo bastante isso. Mas vamos voltar ao foco aqui da nossa disciplina, né? Vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva interdisciplinar de História e Geografia. Então, não tem como a gente fugir dos parâmetros curriculares nacionais, né? Dos nossos PCNs, tá? Eu vou fazer uma ordem inversa aqui, tá? Embora no texto ele se apresente mais ou menos próximos, né, a relação com a LDB e depois os PCNs, tá? Aqui eu mudei um pouco a ordem das coisas que aparecem, porque eu quero discutir a LDB um pouquinho e deixar para o final. Mas entendam, assim que... Porque a gente vai falar sobre um processo histórico aqui no meio, tá? Mas fica tranquilo, tá? Então eu vou apresentar as disciplinas para vocês. Por isso que eu trouxe o PCN primeiro, bom? Mas o PCN... acho que é uma das últimas coisas que deveriam aparecer se fosse numa ordem cronológica aqui do que a gente está apresentando. Então, só para lembrar, a LDB de 96, ela surge, né, e com ela, né, há toda uma discussão sobre currículo, né, em todo o ensino, né, e dessa discussão sobre currículo nascem primeiro os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental anos iniciais, que não chamava assim na época, né? Que é o do primeiro ciclo, que esse primeiro ciclo era a primeira, quarta série antigamente, né? Na verdade, nos PCNs já aparecem como se fossem 2 ciclos. Primeira e segunda série, ciclo 1, depois isso caiu, tal, mas eram primeira a quarta série, né? Essa primeira parte dos PCNs que nascem em 98, né? E depois vem os PCNs do ensino fundamental nos finais, né? Que é da época da quinta a oitava série, que é vem em 99, e os PCNs do ensino médio que surgem só em 2000. Mas até que foi rápido a estruturação curricular, né? A partir de 96 que formulou, né, promulgou a lei, 2 anos depois a gente tem uma estrutura de um material que serve para o Brasil todo como parâmetro. Diferente de um material que a gente segue à risca, o parâmetro ele te dá uma certa liberdade para você adaptar o processo à sua regionalidade, né, às suas culturas, né, ao seu momento histórico. Então, ele te permite, né, não à toa que já faz 22 anos, 23 anos que existem os PCNs de ensino anos iniciais, eles sofreram algumas adaptações, claro, mas estão em voga e funcionando muito bem. Diferente do ensino médio, né, que houve profundas alterações, estão tendo outras grandes profundas alterações agora, porque ele não funcionou muito bem, né? Mas nos anos iniciais ele tem uma estrutura construída que permite que a gente consulte e o utilize muito bem até hoje. Então vamos falar agora, né, das duas disciplinas. Qual que é o objetivo principal de história, né? Principalmente na questão do ensino fundamental nos iniciais, que é situar a criança no momento histórico onde ela está vivendo, né? Então, mais do que ensinar fatos históricos, que, claro, é o objetivo também da história, né? O história, a gente reconhece todo o processo da história do mundo e principalmente do homem, né? A gente vive, né, num momento histórico e a gente tem que nos reconhecer nesse momento histórico. O que a gente está vivendo, o que é estar hoje vivo, né? O que é no momento histórico, né, de tudo que já se passou, a existência hoje, né? Então essa é o principal objetivo do ensino de história no ensino dos anos iniciais. Então situar nesses contextos mais amplos o ser como uma pessoa, né, um ser que ele faz parte dessa construção histórica. Então situá-lo historicamente, né? Depois eu vou me aprofundar um pouquinho nos conceitos de história e entender um pouquinho mais, né? E na geografia, né?
A geografia, ela é uma ciência, né, que ela permite a relação de estudo sobre o homem e a relação do homem com o meio e o próprio meio, né? Ela não vai entender, ela não vai entrar no mérito biológico, né? Que nós temos uma disciplina própria para isso. Mas ela entra no sentido de entender o processo de formação, por exemplo, do nosso planeta, né? De formação da estrutura do meio que nós vivemos, né? Então ele vai entender um pouquinho a questão do que é a paisagem que a gente está, né, nesse momento, como nós, homens, né, a raça humana, transforma essa realidade, né? Como é que a gente, dentro desse ser biológico que somos nós, junto com outros animais ou, né, outros seres vivos que existem, como que a gente se utiliza, né, desse meio que está ao nosso redor. Então a gente vai situar isso. E também, né, um pouquinho mais para frente, lá normalmente no quarto, quinto ano, a gente entra um pouco como a questão política da estrutura geográfica. Então a gente vai entender um pouquinho do mundo político, né? Então entender barreiras, né, que existem na nossa sociedade política, né, como fronteiras, divisões políticas, entender um pouquinho do processo, como se estrutura os poderes políticos, né? A gente vai pensar um pouquinho o que é, né, um país que tem um presidente, um país que tem um rei, um país que tem um primeiro-ministro. Só entender que existem essas diferenças. A gente não vai se aprofundar nesses conceitos. Não é o objetivo, né? Então não preciso entender a estrutura política aprofundada de cada um dos países. Pelo contrário, não é o objetivo. Mas eu preciso entender que existem diferenças, né? Um pouquinho e mostrar, né, o porquê que existem essas diferenças, né? E claro que a geografia, para mostrar essas diferenças, se apoia na história. Tanto história quanto geografia, ela tem como centro nós, seres humanos. Então, o ser humano é o centro, o objetivo principal do estudo das duas disciplinas. Ah, mas história a gente estuda desde antes dos humanos existirem no planeta. Claro que nós estudamos, mas para que estudamos? Para que nós, seres humanos, entendemos todo o processo de formação histórica da onde nós estamos, do que hoje é o meio que está ao nosso entorno, né? O meio social nosso. Então, e a geografia também, né? Estuda todo o processo de formação da estrutura, né? De paisagens, rios, florestas, clima, né? Então a gente entende mais o processo natural das coisas aí. Então a gente precisa entender que as duas disciplinas, principalmente, pessoal, no ensino fundamental nos iniciais, hoje existe já um caminho de retorno às grandes áreas, né? Então a gente separar menos as disciplinas elas não existem fora da escola. Não existe lá fora história e geografia, né? Matemática, língua portuguesa. Que existe isso, essa divisão dentro da escola. E a gente tende a unir, né, principalmente duas disciplinas que se conversam muito. São áreas distintas, têm objetivos distintos, tem toda uma estrutura de conhecimento envolvido, né, na base científica delas, distintas, mas elas se conversam demais, né? Então a gente precisa entender isso, né? Mas o principal objetivo, história, conhecer todo o percurso humano até nós chegarmos aonde nós estamos. E geográfico, né? Tá escrito errado aqui, depois eu vou corrigir, tá? Geografia, faltou uma letrinha que eu vou colocar já. Tá bom? E por que então, se elas conversam, se elas têm uma relação muito profunda, né, das duas disciplinas, elas se conversam bastante, elas estão bem próximas, é claro, né, nada melhor do que a gente trabalhar as duas em conjunto, né? Lógico, nós como professores pedagogos, somos, não somos professores especialistas de uma determinada área, né? Somos polivalentes. Nada melhor do que a gente trabalhar de maneira interdisciplinar as nossas disciplinas, principalmente duas disciplinas que se conversam tanto, né, como História e Geografia. Por isso que grande parte do material que se monta hoje para o ensino dos anos iniciais, eles são pautados em ciências humanas, né, como sendo uma grande área
para o aluno aprender. E há, claro, algumas nuances de separação das duas disciplinas, mas grande parte é percorrido em conjunto, né? Então, muitos são os exemplos que a gente tem de temas que envolvem as duas coisas, que podem ser colocados de maneira em conjunta, né? Então, vai depender muito do material que nós temos, do que nós precisamos trabalhar, né? A intenção da disciplina nossa aqui não é tanto se aprofundar em conteúdos de História e Geografia, mesmo porque os conteúdos de História e Geografia que precisam ser trabalhados não são tão difíceis assim, né? Diferente de matemática, que muita gente tem uma certa dificuldade e precisa se aprofundar um pouquinho no conhecimento, né? História e Geografia, o conhecimento científico necessário para o aluno se adaptar a passar pelo ensino dos anos iniciais, ele é bastante raso, né? Ele não se aprofunda tanto, ele trabalha mais o entorno do que o aluno tem no seu convívio, né? Conhecer mais a estrutura histórica da escola que ele está, da família que ele está, né? Que ele tem, né? A história um pouquinho do município dele, né? Do bairro. Na questão geográfica, entender um pouquinho o processo de formação, né? Do relevo aonde ele mora, né? Se há rios, por que existe aquele rio, o que aquele rio tem de especial em relação às suas características, né? Então, se há algum outro tipo na paisagem urbana que ele conhece, que a gente possa trabalhar. Então, falar um pouquinho sobre montanha, se tiver, falar um pouquinho sobre represa. Nós temos uma represa aqui, por exemplo, Frango da Rocha, entre Frango da Rocha e Mariporã, né? O que é um lago, represa. Falar um pouquinho sobre a estrutura da formação de mares. Então, ela é bem simples, né? É um trabalho onde se apresenta muito do que está em torno do aluno, né? Do que o aluno já conhece, né? Meio que superficialmente na estrutura de vida que ele já tem, né? Então, nos anos iniciais, o importante é trabalhar com o que o aluno já conhece. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre clima, né? Não adianta a gente pegar uma aula inteira, falar sobre clima temperado, clima ártico, clima desértico, se nós não temos esse tipo de clima na vida do aluno. Deixa para ele aprender isso mais tarde, né? Para ele aprender isso quando ele chegar nos anos finais, onde ele já vai reconhecer outros climas pertencentes à vida no nosso planeta, né? Mas inicialmente a gente precisa conhecer o nosso, né? Como que se dá o nosso clima? Né? Nosso clima ele é bem distinto às estações do ano. A gente vai ver que não é tão distinto assim, né? A gente tem dias no nosso inverno que chegam a 32, 33 graus e temos dias, né, que são bastante chuvosos, por exemplo, num outono que deveria estar finalizando o processo de chuva. Então a gente não tem essa separação também. É claro que nós temos dois momentos climáticos diferentes na nossa região, que é um momento mais chuvoso e de calor e um momento um pouco mais seco e frio. Mas não funciona também tão bem assim, né? Mas a gente tem que reconhecer o nosso entorno, é o mais importante. O que é importante também na questão histórica e geográfica? Entender o nosso processo do nosso convívio, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, né? Se a gente tem tendências a conhecer uma certa tradição que envolva a nossa cidade, por que existe essa tradição, né? A questão dos costumes dos nossos pais de fazerem determinadas coisas, por exemplo, comemorar diversas situações ou ter um certo folclore por trás de alguns conhecimentos, né? Então é isso que a gente precisa entender nesse processo dos anos iniciais. Reconhecer o aluno um ser histórico, né? E um ser que está num convívio com o meio, um ser geográfico ali, né? Então, afastar a linha meramente descritiva. História, já caiu muito a questão da gente entender o processo histórico formado por datas. Não precisa mais disso. A gente tem que entender, principalmente nos anos iniciais, né? A gente não vai trazer um aprofundamento tão específico para dizer que a Idade Média termina em tal momento, a Idade Contemporânea inicia em tal processo, né? Que Roma caiu, por isso que mudou-se o nome da idade, depois veio Constantinopla. O que é Constantinopla? Constantinopla nem existe mais. Deixa isso para depois, né? O processo nosso é de entender o nosso momento histórico
aqui, onde nós vivemos. É claro que nós vamos acabar falando um pouquinho do processo histórico do Brasil e do mundo, mas de maneira bastante superficial, né? Hoje existem textos muito melhores para serem trabalhados na educação de anos iniciais, né? Hoje nós temos uma visão totalmente mudada em relação ao, por exemplo, o descobrimento do Brasil, né? Onde a gente hoje entende, né, que acho que quem é um pouquinho mais velho, tem na faixa de 30 a 50 anos, por exemplo, que pegou um pouquinho da formação ainda antes da LDB, né? E ainda ou um pouquinho de resquícios da formação antes da LDB, que entende que a gente achava que era uma coisa, né, totalmente mágica, né? Que os portugueses saíram sem saber o que existia e vieram, né, todos perdidos no mar e de repente, né, por um acaso eles encontraram terra e essa terra era o Brasil. Nós não sabemos hoje que não tem nada disso, né? A estrutura do descobrimento do Brasil é extremamente foi articulada, tem todo um processo que envolve já um conhecimento de terras aqui na região. Ah, mas na época ainda todo mundo sabia sabia não, todo mundo tinha o conhecimento que a Terra é plana. Pô, tem gente que fala que a Terra é plana até hoje, né? Então, e ela é redonda, tá, pessoal? Não briga comigo não, se alguém ainda acredita. Não tem A Terra, ela tem, né, naquela época, é lógico, imagina em 1500, 1400 e pouco, século XIV. Nem 1% da população tinha estudo, né? Então, 99, alguns quebrados da população não tinha estudo nenhum, eles não eram alfabetizados. Então, um pouco do conhecimento era um conhecimento passado oralmente ou por meio dependendo muitas vezes da religião, sim, mas muitas vezes por meio de conhecimentos onde as pessoas mais velhas ensinavam o que mais ou menos sabiam para os mais novos. E eles não tinham noção realmente, né, de entender o processo de uma leitura, por exemplo, de uma estrela, né, como já existiam ferramentas na época que possibilitavam isso. Então, né, é claro que quem saiu no mar não tinha medo nenhum e já sabia que a Terra era redonda há muito tempo, tá? Então não teve nenhum contexto mágico nesse processo, né? Então a gente sabe hoje que há textos fantásticos que trabalham de maneira mais sóbria todo o processo histórico. O processo histórico ou geográfico, todos eles são construídos por momentos ou por pessoas que tiveram êxito, tá? Então, por isso que todo momento a gente vê correções sendo feitas em determinados processos históricos. É claro que nós teremos uma visão da história sobre um processo nosso aqui, por exemplo, ocidental, né? Então a gente pouco conhece de uma visão oriental da história, né? Onde talvez não, ela seja apresentada de maneira bastante distinta do que é apresentado para a gente. Mas é claro, a gente tem que apresentar, né, a estrutura histórico-geográfica nossa em relação ao nosso convívio. Mas temos que tomar cuidado também para não ocidentalizar demais e transformar esse contexto histórico em puramente europeu ou americano, né? Como que grande parte, né, do momento como que nós vivemos, né? Eu, por exemplo, estou falando, né, antes da LDB, tivemos acesso aos conteúdos. Hoje é bastante aberto em relação a esse processo. Então, é claro, nós temos que continuar entendendo o processo histórico para poder entender um pouquinho a sociedade que a gente vive, né? Então, a gente vai entender que lá atrás, as ações que foram realizadas, né, ou do planeta, ou nós humanos em relação ao planeta, ou nós, historicamente, afetamos de certa maneira toda uma certa estrutura que chegamos ao que é hoje, o que nós temos hoje, ao conhecimento que nós sabemos hoje, né? Então, é claro que no campo social da sociedade, né, o campo econômico, o campo cultural, né, o campo da arte, o campo da filosofia, né, todos eles chegaram ao que são hoje por meio de um desenvolvimento, né, científico. Esse desenvolvimento científico, ora, mudou tudo, né, em relação a uma ciência, né, por exemplo, né,
que no século XIV se achava, para muita gente, o planeta não era redondo. Então você mudou todo um conhecimento científico geográfico para estruturar futuramente todo um processo de ensino para dizer que o planeta era redondo, né? Que era uma esfera, né? Então é uma quebra, né, de ciência. Então isso acontece a todo tempo, tá? Não é só um exemplo, mas o conceito, tanto histórico quanto geográfico, houve, né, durante o período histórico nosso, que a gente convive, várias rupturas científicas. Não só as duas disciplinas, todas as disciplinas. E não necessariamente o que nós conhecemos hoje por meio geográfico ou por meio histórico é a verdade. É o que mais se aproxima hoje do entendimento que nós temos, das referências que nós temos, né, da verdade que a gente consegue interpretar. É esse o ponto. Em todas as ciências, tá? Nenhuma ciência, talvez lá no século XVIII, XIX, as ciências buscavam a verdade absoluta. E talvez algumas ciências tenham achado que tenham descoberto a verdade absoluta. Mas não existe a verdade absoluta, né? Por meio de vários outros estudos, se aprofundando tecnologicamente, tendo mais conhecimento, mais dado, muita coisa a gente vai corrigindo. E algumas coisas a gente vai trocando, né? Então por isso que é interessante a gente entender hoje que o conhecimento que se passa para as crianças, histórico e geográfico, é muito mais importante, né, para que a criança se reconheça onde ele mora, né, onde ele frequenta a escola, né, da onde a família dele, por exemplo, veio, né, qual que é a origem da família dele, né, se é uma família de imigrantes ou de emigrantes, se é uma família que sempre esteve no município, né, se é uma família que tem mais, teve mais faz tempo que está na cidade, ou veio há pouco tempo para a cidade do campo, ou é uma família do campo ainda. Então, tudo isso é importante para que o aluno se situe, se entenda como pessoa. E nenhum processo é demérito, né? Se a criança já mora no campo até hoje, não é nenhum demérito em relação a gente entender principalmente na década de 60, né, que quem morava na cidade era superior a quem morava no campo, né? E hoje a gente entende que as duas relações são necessárias e hoje não tem, né, muita diferença, principalmente tecnológica, em relação às vezes quem mora na cidade e quem mora no campo. Talvez mais acesso, mais fácil, mas hoje tem fazendas de produções que são muito mais estruturadas tecnologicamente do que cidades, né? Então a gente não tem mais essa diferença. A única coisa que a gente precisa conhecer onde nós estamos, né? E eles, crianças, principalmente. Agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, principalmente antes da LDB, né? Então a gente vai voltar um pouquinho para chegar na LDB agora, tá? Então, vocês já ouviram falar sobre estudos sociais, né? Que era uma disciplina que as nossas, vou ser um pouquinho maldoso agora, as nossas ciências humanas de hoje, né? Estudos sociais foi uma disciplina criada principalmente no período militar, né, na segunda LDB, lá de 71, para trabalhar as duas disciplinas em conjunto, né? Então havia a necessidade de apresentar um conhecimento histórico e geográfico mais direcionado para a linha ou para a ideia militar da época, né, dos anos 70, e as duas disciplinas ficaram em conjuntos até o final do ensino fundamental, né, no primeiro grau na época, né? Então todo o primeiro grau do primeiro ao oitavo ano, a oitava série, né, eles eram apresentados como estudos sociais, não havia distinção entre as disciplinas. Elas só se separavam no ensino médio, né, onde mesmo assim elas tinham uma carga horária bastante reduzida, né? Se dava mais atenção ou importância para outros determinados conhecimentos, né? Porque existiam disciplinas também muito próprias da época da ditadura, como educação moral e cívica, né? Organização social e política brasileira, que é a USPB, eram outras disciplinas mais voltadas ao entendimento hierárquico naquele momento da estrutura política do Brasil, né? Então, se apresentava uma outra possibilidade, né, da área de ciências humanas, como essa USPB e Educação Moral e Cívica, eram disciplinas da área de ciências humanas também.
Então, o estudos sociais, ele veio, né, para trabalhar as duas disciplinas juntas. Ele tem, pelo menos ele trouxe, né, essa conjuntura aí, trouxe alguns pontos positivos, que é a ideia de convergir muitos dos conteúdos que eram trabalhados, principalmente no primeiro grau da época, né, de maneira em conjunta, as duas disciplinas, né. Então, os temas históricos e geográficos se mesclavam demais, eram todos apresentados mais ou menos em conjunto, né. Então, isso foi um ponto que, na verdade, depois a LDB veio a mostrar que essa interdisciplinaridade, principalmente entre essas duas disciplinas, fazia bastante sentido. Mas tem muita coisa que precisava ser apresentada de maneira distinta. Hoje a gente vem juntando de novo, mas de maneira totalmente diferente, com uma ideia totalmente diferente. Muito mais aberta, muito mais política e muito mais social das duas disciplinas, né? Então vamos falar da LDB, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né? Porque quando eu comecei a estudar era só LDB, né? Ninguém falava o EN no final, né? É Lei de Diretrizes e Bases, né? Aí depois colocaram Educação Nacional, mas Lei de Diretrizes e Bases não diz muita coisa mesmo, pode ser sobre qualquer coisa. Então a LDB, ou a LDB, né, da Educação Nacional, ela nasce numa discussão com o fim do regime militar no Brasil, né? Em 89, nós elegemos um presidente de maneira indireta ainda, né? Não foi por voto popular, né? O Tancredo Neves ele é eleito por meio de maneira democrática, mas de uma maneira indireta ainda, né? Não houve as pessoas indo, né, a realizar os votos, né, para que ele fosse eleito. Foi uma eleição realizada na Câmara dos Deputados, né? Onde eles elegeram um líder civil, não militar, para ser o primeiro presidente pós, né, regime militar do Brasil, pós a ditadura, que iniciou lá com a deposição do Jango e estava terminando ali em 89. Consequências da morte do presidente traz o Sarney como presidente, né? O Sarney se torna o primeiro presidente civil do Brasil depois da redemocratização, né? E ele chama a Constituinte, né? Não, desculpa, e aí a Constituinte é chamada, né? Nasce em 88 para a eleição indireta, então de acordo com a Constituinte, em 88, se monta um grupo de notáveis pensadores da educação, muitos deles que estavam fora do Brasil voltam para o Brasil, para construir um documento, né, sobre o novo currículo pensado para o Brasil. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Tá bom. Eu não entendi. Desculpa. Depois, se quiser colocar no chat, eu respondo, tá? Eu só entendi. Deu 2 chiados para mim. Então. Acho que é Thalita, acho que é você. Eu não tô entendendo realmente, Thalita. Põe no chat mesmo, escreve no chat, depois eu respondo, tá bom? Então, com a Constituição, nasce as leis menores, né? Uma das leis menores é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que demora um pouco para acontecer. Ela demora a discussão dela, né? Principalmente demora quase 4 anos para sair, né? Ela inicia-se as discussões por volta de final de 91, início de 92, e em 96 ela sai, né? Ela sai bastante elogiada, né? Deveria, realmente, ela é um trabalho fantástico, essa lei, né? Pouquíssimas coisas precisaram ser alteradas de maneira aprofundada nela no decorrer do tempo, ela está em vigor ainda e provavelmente continuará em vigor por um bom tempo, a menos que a gente tenha uma alteração muito brusca da lei maior, que é a Constituição, para que a gente altere a lei de diretrizes e bases. É claro que houve acréscimos, né? Principalmente porque em 96 a gente não tinha toda a estrutura tecnológica que nós temos hoje. Então, lógico que há, né, decretos que a corrigem, tem vários outros
documentos ou leis que são pendurados a ela a todo tempo, alguns textos são retirados e tal, mas o grande cerne está lá ainda, né? Então, em história, a LDB, ela pensa num trabalho de identidade nacional, principalmente, né? Reconhecer a identidade nacional. Mas para a gente reconhecer a identidade nacional, existe um caminho a se fazer. Então você começa com a criança reconhecendo a identidade dele próprio, depois a identidade dele aonde ele está, na família, na escola, no bairro, depois dele no município, depois dele na região onde ele está, né? No caso, por exemplo, poderia ser no estado nosso ou numa região metropolitana, não sei. E isso vai aos poucos até entender ele como ser dentro de um país, dentro do país Brasil. E aí que a gente parte para o mundo. Se ele não passar por esse processo de reconhecimento de identidade dele dentro dessa nação, não tem o porquê a gente reconhecer ele como um ser, né, de todo o mundo. Por quê? Ele precisa reconhecer ele como um indivíduo primeiro, né? Se ele não se reconhece como indivíduo, como se reconhecer dentro de algo, né? E assim a gente vai ampliando os conhecimentos dele, né? Como pessoa, como ser histórico, né? No momento histórico que a gente está vivendo. E claro que a gente vai apresentando toda a estrutura histórica. Primeiro dele, depois da família dele, depois da escola ou do bairro, da cidade, da região, do estado e assim por diante. Então é assim que a gente apresenta a estrutura histórica para a criança hoje. E na geografia também não é diferente, né? Então se mostra a questão mais... a gente abre mais a questão do entendimento da geografia, principalmente física, né? Para os anos iniciais, do entorno que ele vive, do meio que ele vive. Então o aluno deve compreender as relações, depois a gente passa para essas relações mais culturais, sociais e por último, as relações políticas. Mas tudo iniciando do processo micro para o macro. Então a gente não faz mais que nem antes, apresenta a história da Grécia, primeiro começa lá na Idade das Cavernas, né? Todo o processo, Idade do Bronze, Idade do Ferro, Idade, sei lá, eu nem lembro mais todo esse processo histórico antigo, e aí chega nos momentos das eras históricas, né? Depois das idades, e depois das idades a gente apresenta o Brasil. O Brasil vai aparecer só no quarto bimestre da antiga quarta série, né? Porque o momento histórico, os últimos 500 anos é pequeno perto de toda a estrutura histórica que existe. Então, o que acabava acontecendo? O próprio aluno não se reconhecia dentro do processo histórico ou geográfico, né? Então, a geografia é bastante importante que a gente mostre o entorno, né, da onde ele vive, o relevo, estrutura física, né, do meio que ele vive, clima, vegetação, né? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre a cultura, né? Da onde a gente vive, dos aspectos sociais, políticos, mas todo num processo, né, de micro para o macro, tá? Faz muito mais sentido, né? A pessoa se reconhecer no processo geográfico para depois entender a geografia. Depois eu vou entender o que é, né, um monte nevado, o que eu vou entender o que é uma tundra, né? Se a gente não tem para mostrar na nossa região, por meio, a gente até tem hoje ferramentas tecnológicas fantásticas que nos auxiliam, mas deixa para apresentar isso mais para frente, quando ele se reconheceu, né? A gente, por exemplo, leva às vezes, eu estou falando da escola lá que eu trabalho, leva às vezes as crianças ali no Parque do Juriquiri e a gente tem um momento de uma mata de transição que ela é bastante única, né? Então a gente não é nem Cerrado e nem Mata Atlântica aqui em Franco da Rocha, Caieiras, né? A gente não é campo, né? Que começa. A gente tem várias cidades que são meio campo, né? É um campo cerrado, mas campo como. Por isso que a gente tem cidades que chamam Campo Limpo Paulista, Campinas, né? Que tem origem no nome de campo. Então é um campo cerrado, né? Faz parte do cerrado brasileiro, mas é campo, né? Que é diferente do campo, né, da parte do sul do Brasil, né, que é um campo totalmente diferente dos campos da região sul. E esse campo cerrado é um campo, uma vegetação bastante única também, né, no mundo. E principalmente aqui na nossa região a gente tem uma mata de transição, né, uma mata que ela não é fechada, né. Então se a gente olha para o Parque do Juriti, tem momentos de árvores extremamente grandes, né, e imponentes, e também tem momentos de lugares que quase sem nenhum tipo de árvore, né? Com árvores baixinhas e tal. Então a gente está num processo de transição. E
A gente pode falar que houve muita mudança na mata aqui da região? Pô, claro que houve, né? A gente está num processo. Aqui é um momento bem de final de Mata Atlântida mesmo, né? Mas é uma vegetação única, né? Então a gente reconhecer essa vegetação de transição é extremamente importante. A gente tem uma vegetação de transição próxima do que a gente tem aqui em Franco da Rocha, Caieiras, Morato, né, Mariporã, a gente vai ter só lá na Chapada dos Veadeiros, né? Então, lá no final da divisa lá de Goiás com Tocantins, que mesmo assim tem uma diferença por causa do clima, né? Lá o clima é mais seco e aqui é mais úmido. Então, por isso que são distintas as duas vegetações. Embora matas de transições que envolvam lá, né, que envolvam a questão do final do Pantanal, uma mata de Cerrado, e aqui Cerrado, Mata Atlântica, então a gente tem uma coisa muito rica para apresentar que está no nosso entorno, né? Então por isso que a gente tem que reconhecer primeiro o que nós temos aqui, para depois entender as outras, né, regiões. Certo, pessoal? Falei para vocês que eu não ia demorar muito, 8 horas em ponto quase. Aqui estão os contatos, tá? Que eu sempre finalizo com eles.